noite, está no ar o Informação Semanal. Começamos pela Covid-19, onde são já vários os concelhos da região que estão na lista de risco elevado ou muito elevado. Conheça agora quais as medidas que entraram em vigor já esta sexta-feira. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um conjunto de medidas específicas para os concelhos de risco elevado e muito elevado, tendo em conta os dados relativos à incidência por concelho à data de 21 de julho e o facto do número de concelhos nas listas de concelhos de risco elevado ou muito elevado continuar a aumentar. Assim, as medidas para estes concelhos são as seguintes: limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas, exigência de teste negativo ou certificado digital para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, às sextas-feiras a partir das 19 horas e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia. O acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. Os restaurantes podem funcionar até às 22h30. A limitação do número de pessoas por mesa mantém-se, máximo de 4 pessoas no interior e de 6 pessoas por esplanada. No comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21 horas durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados. O comércio a retalho alimentar até às 21 horas durante a semana e até às 19 horas ao fim de semana e feriados. Os espetáculos culturais podem funcionar até às 22h30 e os casamentos e batizados estão com uma lotação de 25%. Os eventos em exterior com diminuição da lotação, ainda a definir pela DGS, e as lojas de cidadãos estão com atendimento presencial apenas por marcação. Há ainda a permissão da prática de modalidades esportivas sem público e a permissão da prática de atividade física ao ar livre e ginásios, mas sem aulas de grupo. Devido à crescente evolução da situação epidemiológica na região e também no concelho de Marco de Canaveses, a autarquia decidiu suspender todas as atividades integradas no programa Ritmos de Emoção. A Câmara Municipal de Marco de Canaveses suspendeu as atividades e o conjunto de espetáculos com artistas locais que faziam parte do programa Ritmos de Emoção, delineado no sentido de promover a retoma económica e social possível nesta fase. A autarquia destaca que, devido à evolução da situação epidemiológica no concelho nas últimas semanas e aos dados revelados, entretanto, optou por assumir esta decisão depois de ter reunido na passada sexta-feira com a subcomissão de acompanhamento para a Covid-19. O município confirma que esta subcomissão decidiu pela suspensão de todas as atividades do programa Ritmos de Emoção e Parque de Diversões no Largo da Feira por tempo indeterminado, até nova avaliação. Já em Castelo Paiva, de forma a apoiar a economia local e reduzir as dificuldades criadas pela pandemia Covid-19, a autarquia decidiu reduzir em 50% o valor das rendas das instalações que sejam propriedade do município. O arrendamento comercial de instalações, propriedade da Câmara Municipal de Castelo Paiva, vai passar a ter redução em 50% do valor das rendas nos períodos entre os meses de julho a dezembro de 2021. José Manuel Carvalho, vereador com o pelour da Ação Social na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, sublinhou que esta redução tem como objetivos fazer face à pandemia Covid-19 e às dificuldades que os espaços comerciais continuam a ter. Efetivamente, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva está aqui a assumir aquele que é o nosso papel de, enquanto agente público, poder dinamizar aquilo que é o nosso comércio local de uma forma especial, mas também aquilo que é a nossa economia. Ou seja, o que se pretende fazer com mais esta medida, e de facto é já significativo o conjunto de medidas que nós aprovamos no último ano por força do estado pandémico que estamos a atravessar, umas de âmbito mais social, mas estas específicas para aquilo que é o estímulo à nossa economia local, é precisamente de podermos cumprir com o esforço naturalmente que existe, o esforço financeiro associado que existe por parte da Câmara Municipal, mas podemos de facto dar aqui também um pequeno contributo de estímulo à economia local e acima de tudo também que seja encorajador para os nossos comerciantes e para que dessa forma se consiga ultrapassar este momento que teima em terminar.
Apesar do gradual levantamento das medidas de confinamento e consequente reabertura dos espaços comerciais, ainda decorrerão vários meses até que os comerciantes possam recuperar as perdas que sofreram no período em que estiveram encerrados ao público ou reduzida a sua atividade, pelo que, no entendimento municipal, é necessário renovar as medidas de apoio. Esta medida que agora aprovamos, no fundo, vem na sequência do conjunto de medidas que me dizia que já aprovamos ao longo do último ano e que diz diretamente respeito aos comerciantes que estão a utilizar instalações ou que estão afetos a terrado, no caso das feiras, que são de gestão municipal e, portanto, mais uma vez damos um sinal na redução de 50% do valor que estão a pagar e alongando esta medida até dezembro deste ano. Por outro lado, nós também já aprovamos recentemente e, inclusive, até já liquidamos, um incentivo de prestação única para todos os pequenos comerciantes e serviços que no último ano viram a sua faturação reduzida aqui no concelho e abrimos um processo de candidaturas para que todos pudessem candidatar e, por força desse processo de candidatura, foram atribuídos 123 comerciantes e prestadores de serviços que tinham enquadramento no âmbito daquilo que foi o regulamento que foi criado e dessa forma foi também já liquidado junto de todos esses 123 comerciantes a prestação de 250 euros a cada um, portanto aqui um esforço de cerca de, ou de mais de 30 mil euros por parte da Câmara Municipal, no sentido também de darmos esse pequeno contributo para que, no fundo, minimizem o impacto que a própria pandemia teve naquilo que foi o seu processo de faturação e dar aqui também um sinal, acima de tudo, de esperança, porque aquilo que se perspectiva é que com estas medidas que o município vai implementando se possa dar aqui um sinal de esperança a todos os paivenses e em particular aos comerciantes, para que dessa forma também tenham aqui um parceiro institucional, que é a Câmara Municipal, mas acima de tudo também um parceiro no combate a todo este processo. José Manuel Carvalho, vereador com o pelour da Ação Social na Câmara Municipal de Castelo Paiva. O arrendamento comercial de instalações, propriedade da Câmara Municipal, tem agora uma redução em 50% do valor das rendas. Foi também esta semana que o município de Paredes e a CESP assinaram um protocolo de colaboração para a criação de um serviço de apoio e informação à vítima. Nós sabemos que por muito que se atua, este tipo de situações vão, infelizmente, continuar a existir. Portanto, nós já atuámos nesta área, agora o que estamos a tentar fazer é exponenciar aquilo que já fazíamos com mais meios. E, portanto, esta parceria com a CESP vem-nos dar mais capacidade de atuação e também é importante para a CESP, até porque tem ensino nesta área, poder também depois contactar com situações reais e, portanto, também para a própria CESP também vai ser muito importante. Sempre que vemos que podemos exponenciar a nossa ação colaborando com outras instituições, fazemos, seja elas com a IPSS, seja com as corporações de bombeiros, seja com neste caso o Instituto Superior Universitário que temos em Paredes, temos que o fazer obrigatoriamente. Portanto, se não fizéssemos alguma coisa estaria mal, porque não estaríamos a aproveitar aquilo que de melhor temos no Concelho e para poder exponenciar a nossa atuação. Serão criados 2 serviços de atendimento e informação à vítima de violência doméstica, quer na CESP, quer no município de Paredes. Será literalmente um espaço físico onde as nossas técnicas de apoio à vítima podem atender as vítimas de violência doméstica. Aqui no município, em horário que a Câmara pratica. No entanto, para podermos conciliar a vida familiar e profissional, poderemos acordar outros horários de atendimento. A Comissão de Acompanhamento do Processo de Construção da Unidade de Valorização de Biorresíduos, que será instalada no Parque Industrial de Parada, Baltar, já visitou a Lipor. A Comissão de Acompanhamento, criada no âmbito da Unidade Industrial de Valorização e Gestão de Biorresíduos, a instalar pela Ambisousa no Parque Empresarial de Parada, Baltar, deslocou-se este sábado à Central de Valorização Orgânica da Lipor com o objetivo de conhecer o funcionamento desta empresa.
A autarquia pardense destaca que a comitiva contou com a presença do vice-presidente da autarquia, Francisco Leal, do vereador Paulo Silva, do autarca de Baltar, Jorge Coelho e vários elementos da comunidade e teve como finalidade prestar esclarecimentos e demonstração de todo o processo de compostagem de resíduos orgânicos. No final da visita, o município confirma que os elementos da Comissão de Acompanhamento ficaram a conhecer e a perceber a importância da recolha seletiva de resíduos orgânicos que são tratados numa unidade industrial fechada que não liberta gases nem cheiros para a produção de um composto de elevada qualidade para uso agrícola e jardins. No que diz respeito à atualidade política, a coligação Penafiel Unido já tem representantes para as juntas de freguesia de Eja, Rio de Moinhos, Fonte Arcada, Galegos e São Mamede de Rezezinhos. Bruno Teixeira, candidato à Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, destaca que é com enorme sentido de responsabilidade que aceitou liderar este projeto que pretende devolver a Rio de Moinhos a preponderância e centralidade de outros tempos. Já em Eja, a candidatura da coligação declara que o candidato socialista, Francisco Barbosa, é um filho da terra que detém um conhecimento profundo sobre as necessidades de quem aqui vive e dos desafios futuros. O candidato socialista José Moreira, a Fonte da Arcada, salienta que a freguesia precisa urgentemente de muitas mudanças, de recuperar o tempo perdido e de corrigir para fazer o que não foi feito. Já José Agostinho Silva, eleito deputado à Assembleia de Freguesia de Galego nas últimas eleições, apresenta-se agora como candidato a presidente da Junta de Freguesia. Encabeço agora um projeto diferente e ambicioso que quer dar um futuro melhor à Freguesia de Galegos, refere. Já Joaquim Teixeira, candidato à Junta de Freguesia de São Mamede de Rezezinhos, afirma também conhecer as necessidades de cariz social e estruturais da freguesia. Paulo Araújo Correia afirma que a coligação está a construir uma equipa forte, capaz e unida, que vai tornar Penafiel no melhor sítio para viver. Viajando até Amarante, Ana Torres e Ricardo Alves avançam pelo Partido Socialista às juntas de freguesia de Rebordelo e Mancelos. Ana Cristina Torres e Ricardo Alves são os candidatos do PS a Rebordelo e Mancelos, freguesias do concelho de Amarante, pela candidatura Amarante Como Imaginamos, encabeçada por Hugo Carvalho. Ana Cristina Torres, líder da candidatura Rebordelo Como Imaginamos, assume como principal motivação para a sua candidatura a vontade de fazer mais e melhor pela freguesia. Estou aqui porque me confiaram este desafio e eu, com enorme orgulho e sentido de responsabilidade, o agarrarei e levarei a bom desfecho. Tenho a certeza que todas as pessoas que me acompanham partilham a mesma responsabilidade, o mesmo orgulho e o mesmo compromisso, por convicção e porque acredito que somos capazes de melhorar o desenvolvimento da nossa freguesia. E isso só é possível com a mudança e com o apoio de toda a família socialista. Juntos mudaremos o rumo da freguesia de Rebordelo. É necessário, é urgente e é possível fazer algo de diferente pela nossa freguesia. Sinto que chegou a hora de dar o meu contributo para que exista uma nova dinâmica e um maior desenvolvimento desta freguesia. As nossas ideias para Rebordelo assentam num projeto de participação de todos para unirmos esforços e desenvolvermos a nossa terra. É essencial valorizar e trabalhar para as pessoas e valorizar e revitalizar o património local. Farei o que estiver ao meu alcance para não falhar nem defraudar as expectativas de todos aqueles que acreditam neste projeto. Ricardo Alves, candidato a Mancelos, compromete-se a dar uma identidade à freguesia, alicerçando este objetivo num conjunto de medidas de onde se destaca a criação de um balcão de apoio social, a realização de rastreios, a esterilização dos animais abandonados ou a reabilitação do espaço da antiga escola primária de Trouxainho, a ser transformado num espaço multifunções que, entre outros propósitos, possa acolher a sede de pequenas associações. Caros mancelenses, sou candidato à Junta de Freguesia de Mancelos pelo Partido Socialista. Mancelos, assim como Amarante, merece ser uma terra tal como imaginamos. Uma terra de gentes, uma terra de cultura, uma terra de tradições. Temos que ouvir as pessoas, ouvir as suas necessidades. Temos que saber onde estão os mancelenses. Ao ouvir as pessoas,
Vamos saber onde estão os problemas culturais, os problemas sociais, as necessidades da freguesia, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de equipamentos. Mancelos tem de se encontrar e só há uma forma: as pessoas têm de estar primeiro. Já Carlos Leão Barbosa apresenta já este domingo a sua recandidatura à Junta de Freguesia de Penafiel pela coligação Penafiel Quer. É apresentada este domingo pelas 18 horas a candidatura de Carlos Leão, atual presidente da freguesia de Penafiel e recandidato à mesma junta pela coligação Penafiel Quer PSD-CDS-PP. A direção da campanha destaca numa breve nota que a iniciativa realiza-se no jardim do Museu Municipal de Penafiel e terá lotação limitada e serão cumpridas todas as normas e recomendações da DGS para garantir a segurança dos participantes. A apresentação pública da candidatura irá contar com as presenças do candidato à Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, e de outros dirigentes da coligação Penafiel Quer. O PAN organizou na semana passada uma ação em memória dos animais vítimas dos incêndios de Santo Tirso. O PAN, Pessoas, Animais e Natureza, realizou uma ação híbrida online e presencial este domingo a partir das 16 horas na Praça 25 de Abril, em frente à Câmara Municipal de Santo Tirso, no dia em que se assinalou um ano da tragédia dos incêndios de Santo Tirso. Este evento contou com a presença e intervenção em formato presencial da porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, e da líder parlamentar Bebiana Cunha, assim como representantes de associações que agiram perante os incêndios. Inês de Sousa Real afirmou que a proteção animal tem tardado a dar passos eficientes, pelo que defende um quadro penal mais eficaz, de forma a que a letra da lei seja efetivada. A líder do PAN, partido que denunciou a situação de Santo Tirso e que se constituiu assistente na ação criminal, acusa o poder local de desinteresse em relação a esta matéria. Há um ano, Santo Tirso foi o exemplo gritante disso mesmo. Apesar dos animais serem hoje considerados seres vivos dotados de sensibilidade no nosso Código Civil e de, para além de estabelecer que é proibido o seu sofrimento injustificado, da Lei de Proteção aos Animais prever também que os animais feridos devem ser socorridos e do Código Penal proibir tudo o que seja sofrimento injustificado, a verdade é que há um ano, na madrugada deste fim de semana, uma centena de animais morreram carbonizados da forma mais cruel e agonizante que pode existir. Este desfecho que aconteceu poderia ter sido diferente. Bastaria que se tivesse respeitado a lei. Bastaria que quem estava no local tivesse permitido, ora que os vários munícipes que acorreram para acudir aos animais, ora as associações, ora os próprios agentes de proteção civil, bastaria que tivessem entrado no abrigo e tivessem soltado os animais para que tivessem pelo menos uma hipótese de fuga. Mas não foi isso que aconteceu. E para além de termos tido animais que nem sequer tiveram a oportunidade de fugir ou de tentar procurar abrigo, que estavam acorrentados dentro de um espaço que há anos, há décadas aliás, já era denunciado por maus tratos e por uma negligência grosseira na forma como os animais eram tratados, perante a indiferença da autarquia, do médico veterinário, das autoridades competentes, estes animais acabaram de facto por perecer diante das mãos do Estado, quando podia precisamente ter-se tentado salvá-los. Inês de Sousa Real, líder do PAN. Este fim de semana decorreu em Santo Tirso uma ação para assinalar o incêndio que atingiu 2 abrigos de animais, provocando a morte de 69 cães e 4 gatos. Inês de Sousa Real chama a atenção para a necessidade de um quadro penal mais eficaz. Passos de Ferreira a merecer a atenção do Bloco de Esquerda, que diz ter conhecimento que as descargas poluentes continuam a ser efetuadas no Rio Ferreira. A deputada Maria Manuel Rola garantiu ao Novo Canal que já questionou o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, mas ainda sem respostas. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda afirma ter tomado conhecimento da emissão das sucessivas descargas poluentes no Rio Ferreira que tingiram a água com uma coloração cinzenta e acastanhada. Além da alteração da cor da água, observavam-se espumas e lamas, indicando que as descargas são originárias da estação de tratamento de águas residuais Etar de Arraigada. Para Maria Manuel Rola, deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, é inaceitável que, após os avultados e necessários investimentos que foram feitos recentemente para corrigir o funcionamento da estação, os problemas de poluição do Rio Ferreira provocados pela Etar persistam.
O Bloco de Esquerda voltou a ter conhecimento da existência de descargas no Rio Ferreira, muito provavelmente novamente provenientes da etar de Arraigada. É um problema recorrente que temos acompanhado e que continuamos a acompanhar. Aliás, como sabemos, a reabilitação desta etar já estava programada para há mais de um ano. Continuam a existir problemas não só na existência das descargas, como também na não despoluição das descargas que existiram durante a reabilitação desta etar. Maria Manuel Rola, referindo a resolução da Assembleia da República aprovada recentemente para garantir a inexistência de descargas e reabilitação, diz que peca por tardia que os investimentos já realizados deveriam garantir que a etar funcionasse a 100%. Ora, a estação de tratamento, como saberão, foi alvo de intervenção recentemente, tinha licença para fazer pouco ou nenhum tratamento durante essa reabilitação, algo que nós também questionamos o próprio governo sobre essa possível licença. A reabilitação atrasou-se bastante tempo, houve vários problemas, entretanto já foi aprovada uma resolução da Assembleia da República para garantir não só que não existem descargas e que a reabilitação está corretamente efetuada, como existe ou como para existir um sistema redundante quando existam problemas com a etar em si. A nossa questão neste momento é que nos parece muito tardia esta capacidade de resolução do problema com um investimento que foi feito importante e que deveria garantir que a etar da Arraigada de facto funciona sem a poluição que lhe foi característica nos últimos anos. E, entretanto, doutora, em relação à tomada de posição na Assembleia da República, eu sei que direcionaram a questão para o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Houve alguma reação por parte do Sr. Ministro ou não? Até ao momento ainda não. Ou seja, relativamente a esta última questão, nós temos questionado já por diversas vezes. Da última vez que fizemos questão até a nível de audições na Assembleia da República, a informação que nos tinha sido dada era que a etar ainda não estava a fazer o tratamento a 100%. Maria Manuel Rola, deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, partido que tem chamado a atenção para o problema da poluição no Rio Ferreira, provocada pelo deficiente funcionamento da etar de Arraigada. O Bloco de Esquerda comunicou novamente o problema ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Os deputados querem saber quais são as suas causas do incorreto funcionamento da etar e se o Governo vai garantir a realização de medidas que corrijam os problemas existentes. Em Alijó já estão a ser reforçados os pontos de armazenamento de água para o combate a incêndios. O município de Alijó procedeu à criação e recuperação de vários pontos de armazenamento de água para combate a incêndios. A autarquia destaca que, de modo a reforçar esta rede, foi criado um novo ponto de água em Val de Cunho, com capacidade de armazenamento de 600 mil litros de água. O município adianta que foram ainda recuperados os pontos de abastecimento de água da barragem de Botelhinha, em Pegarinhos, do aeródromo da Chã, e também um ponto de água privado em Val de Cunho, sustentando que a este junta-se a recuperação da Lagoa da Chã, levada a cabo pela Junta de Freguesia de Vila Chã, que procedeu à limpeza da vegetação. Estes pontos de armazenamento de água têm capacidade para reabastecimento de meios de combate terrestres e aéreos e representam um investimento de cerca de 54 mil euros, que permitiu ao município reforçar a resposta operacional no combate a incêndios florestais no concelho, lê-se na nota informativa que nos foi enviada. Em Paredes, jovens de várias nacionalidades fizeram a limpeza de trilhos e reciclaram os materiais recolhidos. Este é um projeto ao abrigo do programa do Corpo Europeu de Solidariedade. Neste caso, eles estão num projeto de curta duração, teve 2 semanas, está agora a terminar. E neste caso decidiram, neste caso a equipa belga, que é a coordenadora do projeto, tem esta ideia e este interesse pela área do ambiente e da sustentabilidade,
entraram em contato connosco, faz parte também da nossa missão a área do ambiente e da sustentabilidade, portanto fazia todo sentido acolhê-los. Obviamente por causa de Covid e das restrições e que entretanto também acabaram por aumentar nestes últimos dias, tivemos que fazer alguma adaptação do projeto e então reduzir também as atividades de âmbito local, que acabamos por colmatar com a parte da rede social, tentar fazer mais ações que tivessem visibilidade ao nível online. Também no município de Penafiel, vários voluntários recolheram cerca de 20 kg de lixo na Ribeira de Camba. Vários voluntários participaram no dia 18 de julho numa ação de limpeza na Ribeira de Camba, nas termas de São Vicente, no concelho de Penafiel, no âmbito do projeto Biocamba. A atividade contou com o apoio do agrupamento de escuteiros de São Vicente Pinheiro e permitiu recolher cerca de 20 kg de lixo. A organização destaca que esta foi a segunda atividade presencial, sendo que a limpeza das margens e do leito foi entregue às gerações mais adultas, informando que a atividade teve também como objetivo identificar possíveis descargas que serão registadas para posterior informação às entidades competentes. O engenheiro José Higino esteve esta semana presente no bloco informativo Novo Notícias com a nossa jornalista Emília Maia e relembrou a importância de separar os lixos. É um projeto simples e surgiu-me esta ideia pelo facto de eu, na altura, trabalhar já há uns 2 ou 3 anos na indústria de plásticos em Portugal. E apercebi-me de 2 situações. Uma era o custo das matérias-primas, e especialmente quando o preço do petróleo subia disparatadamente, como acontece, ciclicamente acontece. De vez em quando. E portanto, em alturas dessas, a matéria-prima reciclada valia muito dinheiro. E o outro fator foi o problema, eu comecei a perceber-me que na altura havia algumas coberturas noticiosas a falar sobre os aterros sanitários e o problema de eles esgotarem a sua vida útil muito mais cedo do que estava previsto. Já agora, um parênteses, a previsão na altura apontava para 7 anos de ciclo de vida e ao fim de 2, 3 anos já estavam cheios. Vários jovens marcoenses vão explorar a Ilha dos Amores através de uma caça ao tesouro, já este fim de semana. A Zora, movimento associativo de jovens marcoenses, irá dinamizar uma caça ao tesouro denominada Uma Aventura na Ilha dos Amores, no próximo domingo, dia 25 de julho, pelas 10 horas. A organização destaca que o ponto de encontro é o Cais de Epitetos, sendo que os participantes seguem depois de caiaque para a Ilha dos Amores, onde decorrerá a caça ao tesouro. Esta atividade conta com o apoio do Ginásio Clube de Alpendurada e o Diamantino de Seguros, estando inserida no calendário de aniversário da Associação Marcoense. Lê-se na nota informativa que nos foi endereçada, que declara que a Zora procura com este evento ir ao encontro dos jovens espalhados pelo concelho, aproveitando as paisagens do Rio Douro e celebrando o seu aniversário junto da comunidade marcoense. Foi esta semana que se celebrou o feriado municipal de Paredes. Num ano normal, seria um dia de festa e convidava à reunião das famílias. Mas pelo 2º ano consecutivo e devido a questões de saúde pública, o mesmo não se pôde realizar. No entanto, o Novo Canal quis recordar alguns momentos. Ora veja. No dia 19 de julho é feriado municipal em Paredes. Num ano normal, realizar-se-iam as festas da cidade de Paredes. Um fim de semana de festa, convívio e que convidava à reunião das famílias. Mas, pelo 2º ano consecutivo e devido a questões de saúde pública, o mesmo não se poderá realizar. No entanto, o Novo Canal decidiu assinalar esta data e desejar um feliz dia a todos os paradenses. Reveja agora alguns dos melhores momentos das festas da cidade de Paredes.
A Câmara Municipal de Paredes também não quis deixar esta data passar em branco e celebrou no Parque José Guilherme uma sessão solene comemorativa do feriado municipal. Quem não homenageia a sua gente não é digno dessa sua gente. E, portanto, todos os anos, mesmo com a pandemia, ainda no ano passado fizemos também esta cerimónia em moldes diferentes, mas fizemos-la, porque eu entendo que nós temos que distinguir e sublevar o trabalho de quem se distingue nesta ou naquela área. E uma vez mais assim fizemos. Na área do desporto distinguimos 2 atletas que foram campeões nacionais, o Checa e a Lúcia. Na área da cultura, a título póstumo, o Sr. Mendonça e o João Montenegro, pelo papel fundamental que têm tido no cinema e os Oscars que têm tido. Depois, na educação, tivemos a oportunidade de homenagear 2 diretores de escola que se aposentaram este ano. Depois, como disse, e pela primeira vez no nosso mandato, tivemos que atribuir a chave de honra do município, portanto, à 4ª figura da nação, que não poderia deixar de ser, portanto, um paradense que trabalhou aqui no Tribunal durante muitos anos e que agora foi eleito o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e como tal teríamos de lhe atribuir a mais alta condecoração que tem o município. E como disse nas minhas palavras, fui seduzido por Paredes, pelas suas gentes, pela própria terra. Foi uma sedução quase instantânea e fez com que estabelecesse aqui as minhas raízes, tenho aqui a minha residência, tenho aqui a minha família, tenho aqui os meus netos. Portanto, Paredes faz parte da minha vida. Exerci aqui durante mais de 14 anos, fazia também as comarcas de Lousada e Passos Ferreira, mas a sede era aqui em Paredes, no edifício que temos aqui à nossa frente, e portanto estou completamente reconhecido a Paredes por tudo o que me proporcionou nestes magníficos anos em que trabalhei e também durante os anos em que estou cá a viver. Tem sido muito bom. Ainda ao nível da saúde e ligado a esta questão da pandemia, tivemos a oportunidade de homenagear um farmacêutico, porque eles têm tido um papel também fundamental nesta pandemia. Os voluntários profissionais que estão no centro de vacinação, que têm tido um trabalho fundamental, e temos assistido a pessoas de fora a quererem vir para o nosso centro de vacinação para fazer as inoculações. Ainda no âmbito das comemorações do feriado municipal de Paredes, a Câmara Municipal apresentou a monografia de Paredes. Não havia muitas versões da monografia, portanto, era importante tê-las à disposição nas nossas redes de biblioteca e fornecer aos amigos da cultura. Então aproveitámos o bicentenário da comemoração do aniversário do José Guilherme para, em jeito de homenagem também, a fazer esta versão facsimilada, portanto, que está muito interessante, que reúne aqui também o resultado daquela conferência que fizemos sobre o José Guilherme, portanto, portanto estou muito satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido e oxalá os paredenses agora possam conhecer melhor um bocadinho a sua história através desta obra. Era um livro que vai fazer 100 anos. Para além disso, resolvemos associar a edição facsimilada à reprodução das atas das conferências no âmbito do programa para assinalar o bicentenário de José Guilherme. José Guilherme Pacheco, que é aflorado nesta monografia com muito cuidado pelo José de Barreiro, e portanto fazia todo sentido terminarmos assim em beleza este bicentenário. A história tem que estar por escrito, tem que haver em formato mesmo físico para que se perpetue, não é? E portanto foi isso que tentámos fazer, tornando esta versão da monografia mais acessível a todos os paredenses. Portanto, eu acho que a monografia no fundo faz jus a muitos daqueles que foram homens e mulheres que fizeram a história de Paredes. Isso está a acontecer todos os dias, portanto espero que no futuro as gerações vindouras atualizem esta obra com o papel de outros personagens que fizeram alguma coisa pelo seu concelho. O município de Amarante está a promover um concurso internacional de fotografia. Ver com olhos de ficar é o mote. Eu espero que desperte a vontade de perceber que este é um projeto que vai ter um impacto muito grande no futuro, porque é o ano zero, é uma exposição que neste momento foram só convidados quatro fotógrafos, permitindo que 24 fotografias fossem espalhadas em alguns recantos insólitos aqui da nossa cidade, mas que no futuro isto vai ter um impacto muito maior, em que o desafio é tentar descobrir uma nova cidade,
tentar descobrir recantos que alguns da minha idade não conhecem. Quando falamos de fotografia, a fotografia é uma expressão artística quase imediata, que tem uma reação quase imediata. E este ano zero, e da forma como ele está pensado, e sendo um festival que está espalhado, a grande galeria é a rua, é a cidade em si, e também a Vila Miã, acima de tudo o que se espera é que as pessoas sejam confrontadas com a arte da fotografia, com as gentes que estão representadas, com as cores, mas acima de tudo que possam fazer um clique com o olhar e olhar para aquele confronto, serem de repente no seu caminhar, serem paradas por algo que mexe com elas e que lhes diz qualquer coisa. O fundamental era ser acessível a toda a gente e sinceramente também não nos podemos esquecer que estamos em ano difícil, ano de pandemia, estranho. Estarmos a concentrar uma exposição outra vez num sítio fechado, num claustro, num espaço reduzido, não teria o mesmo significado num ano destes. Portanto, no fundo foi aproveitar a cidade e permitir que quem vem cá propositadamente ou quem já cá está e passa despropositadamente tivesse acesso às obras e à exposição, no fundo. Já na freguesia de Sobreira, o fim de semana foi de arranque à Volta ao Mundo, em Patins. Este fim de semana, a freguesia de Sobreira acolheu um espetáculo de patinagem artística no pavilhão Ernesto Silva, sob o tema A Volta ao Mundo, em Patins. O evento, que se realizou de sexta-feira a domingo, contou com a presença de 40 participantes com idades compreendidas entre os 4 e os 15 anos. Daniela Marques e Beatriz Alves, do Clube de Casa do Povo da Sobreira, são patinadoras e treinadoras, pelo que ficou a seu cargo a vertente de patinagem deste espetáculo, que esteve em palco em 2019 e que agora se repetiu. As duas treinadoras estão satisfeitas com o resultado desta volta ao mundo em patins e agradeceram à direção do clube e a toda a equipa e a todos os pais que contribuíram para que fosse possível a realização deste espetáculo. Sim, tivemos muitos elogios por parte do público, por isso penso que podemos pensar que correu às nossas expectativas. Sim, eu acho que também houve uma evolução significativa relativamente ao nosso último espetáculo, a nível da própria patinagem de todos os atletas, quer da organização, quer o próprio ambiente do espetáculo, luz, som, acho que correu bastante bem. Someday maybe it won't be hard for us to see we're not that far apart from each other and everybody gets along. Este bloco informativo faz agora uma pequena pausa. Nós voltamos já com os comentários de Diogo Meireles. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Uma premissa inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Tal como já tinha anunciado neste bloco informativo, tenho agora na minha companhia um dos comentadores residentes deste bloco informativo, esta semana, Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao teu espaço de comentário. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Correu bem a semana? Correu muito bem, sim, felizmente. Diogo, os temas que vamos abordar hoje são 3, como habitualmente. Começamos por um tema forte, digamos assim, que é as figuras, palavras tuas, dos devedores, dos maiores devedores do BES na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é que nos queres dizer sobre este tema? Bem, este tema surge numa reportagem que saiu recentemente na revista Sábado, em que faz referência precisamente a um dos maiores devedores do BES, no caso o Dr. Nuno Vasconcelos, em que teve uma prestação miserável numa das comissões de inquérito,
que foi há cerca de um mês, e foi algo constante. Não só foi o Dr. Nuno Vasconcelos que se prestou a uma imagem muito má, ainda para mais na Casa da Democracia do nosso país, a não querer responder a perguntas, a tentar colocar as culpas noutros e não assumir a dívida que tinha perante o novo banco, no caso 600 milhões de euros, que é um valor bastante elevado. Depois também vimos um corrupio de outros empresários, em que, infelizmente, por várias vicissitudes, geraram créditos mal parados no BES, e nós percebemos quais é que foram as consequências com a queda do banco, depois com a formação do novo banco, e há outra questão, que é os nossos impostos servem para cobrir muitas destas dívidas que foram geradas por eles. Há um padrão que é muito, que se notou no corrupio desses devedores que estiveram nas várias comissões de inquérito que foram realizadas. É que muitos deles têm crise de amnésia, outros nem sabem quais é que são os nomes das empresas que são sócios gerentes, como é que os bancos, nos casos, para algumas pessoas são tão exigentes nas garantias, nos documentos, nas certificações e tudo mais, e depois para outros... Permite que isto aconteça. Exatamente. Notou-se um certo facilitismo para determinadas personalidades, e assim o sistema não pode funcionar. O sistema bancário, o sistema financeiro, para ser robusto, como funciona noutros países muito bem, não pode ter estas lacunas. E também vimos recentemente, por exemplo, o caso do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que também no âmbito das comissões de inquérito, passado algum tempo, foi preso, não é, por problemas com o BES, mas também por ter lesado não só o BES, mas também o Estado e o próprio Benfica. Há aqui uma questão que se levantou na altura, só para terminar esta primeira exposição, que se prende com o seguinte. No caso, por exemplo, o Luís Filipe Vieira, e ele até atacou, no caso, o Ministro das Finanças, e atacou também o próprio banco, a dizer que a culpa era do banco e não era dele. E depois também se levantaram vozes a dizer, bem, os empresários é que têm sempre culpa. Não é essa a questão, porque os empresários, nós temos de valorizar imenso os empresários, assim como os trabalhadores. Claro. O sistema laboral funciona com essas duas vertentes. Nenhum deles é indispensável? Nenhum deles é indispensável. Agora, se nós sabemos que, por um lado, por exemplo, se um trabalhador não age de uma forma correta, e se um empresário não age de uma forma correta, tem de ter consequências. E o que se notou, e um aspecto comum de vários dos grandes devedores do BES, é que as práticas por eles tomadas não foram razoáveis, até muitas delas foram ilegais, e falou-se muito em fraude fiscal, falou-se muito em branqueamento de capitais, falou-se muito em offshores e esquemas em que levaram à geração de um buraco muito grande. Pronto, esta é uma questão de alerta para o nosso país, porque nós não nos podemos dar ao luxo de chegar a este ponto. Porque o que é que se tem vindo a passar? Determinadas pessoas, empresas, geram buracos enormes nos bancos por causa das suas dívidas e não há grandes consequências. E depois vão à comissão de inquérito e ainda gozam quase os portugueses e gozam os deputados que estão a fazer perguntas. E isso é terrível. É terrível porquê? Porque tem uma condicionante muito negativa, porque os cidadãos, ao assistirem a estas novelas, ficam completamente desacreditados em todo o sistema. E revoltados. E é absolutamente compreensível. Como é que podíamos travar este processo, Diogo? Relativamente a este processo, primeiro há logo uma medida que vem logo à cabeça, que é todos aqueles que foram apanhados em crimes em branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos, abuso de confiança, burla qualificada, entre outros, deviam ser irradiados de profissões relacionadas com o setor financeiro e económico, enfim, devia haver, isto era uma medida muito... quase travados de poderem voltar a trabalhar na área. Exatamente.
Aqui era difícil travá-los de poder trabalhar numa empresarial, mas relações com o setor financeiro deviam estar muito restritos, exatamente. Agora, isso era uma medida muito severa, que talvez fosse necessária. Porquê? Porque havendo consequências severas, as pessoas tendem a não se colocarem em jeito de agirem, de cometerem ilegalidades. Isso era uma das primeiras questões. E vontade política, aqui é uma segunda que eu destaco, vontade política de combater a corrupção. Por um lado, criar leis, mecanismos e as tais consequências de quem comete ilegalidades, consequências mais drásticas, com penas maiores, com penas a nível de anos de prisão e também de dinheiro que terão de coimas, no caso, por terem cometido determinados crimes. E a vontade política é fundamental, porque se nós também vemos que a política está conivente com este tipo de situações, também não conseguimos solucionar nada. Mas isto, reforço, é um problema muito importante, porque senão o nosso sistema e a nossa sociedade fica completamente distorcida. E o que nós precisamos, o que a nossa sociedade necessita é de confiança nas instituições, não só nas instituições governamentais, mas também nas instituições financeiras, que nós, ao longo, pelo menos dos últimos 10 anos, desde a crise financeira de 2008, houve imensos problemas com o setor financeiro. Só para terminar, dizer o seguinte: por exemplo, no caso de países como os Estados Unidos e a Inglaterra, todos os problemas deste género são resolvidos com celeridade e daquela forma que eu estava a falar, com penas muito severas, e o que leva a que os faça temer, de uma certa forma. Não? Exatamente, sim. Muito bem, Diogo, aqui fica a tua ressalva. Agora passamos para um vídeo viral, não é? Que marcou de certa forma a semana, que é a gravação e a divulgação das imagens de Paulo Rangel. Vídeo que muito provavelmente os telespectadores já viram, que não é preciso esmiuçar nem explicar o que é que lá está presente. O que é que tu achas disto, desta divulgação de quem o fez? Devia ser punido? Sim, antes de mais, respondendo à tua questão, a pessoa que gravou e que divulgou esse vídeo do eurodeputado Paulo Rangel a sair de um restaurante em Bruxelas, efetivamente notava-se que estava embriagado. Agora, era de punir quem fez esse registro e salientar o seguinte: não é por ser um eurodeputado, não é por ser um jogador de futebol, não é por ter uma profissão... no fundo, ser uma figura pública, não é? Ser uma figura pública. Vamos ver o seguinte: será que aquela pessoa que gravou aquele vídeo também já não teve episódios idênticos àquele? Claro. E fizeram caso disso? Não se fez. O que é importante aqui destacar é se o eurodeputado Paulo Rangel, no desempenho das suas funções, sempre se comportou de forma devida, que é aquilo que tem acontecido. Daí eu estar a mostrar a minha solidariedade com o eurodeputado Paulo Rangel, porque uma coisa é a vida privada, outra coisa é a vida profissional, e enquanto político sempre prestou um serviço muito interessante, não só ao país, mas também à Europa, sendo ele, como eu já referi, eurodeputado. E há uma certa tendência para nós exigirmos demais a políticos, por exemplo. Destas pessoas. Demais destas pessoas. Temos de admitir que estas pessoas têm uma vida, têm uma vida própria, têm vida privada, têm os seus amigos, têm os seus jantares, têm aquilo que desejarem fazer. Para além da sua profissão. Para além da sua profissão. E até nos podemos desfocar dos políticos, figuras públicas. Há muitas figuras públicas que são massacradas por, às vezes, um espirro maldade, e levando isto ao exagero. E temos que compreender que são seres humanos. Tem de haver se nós muitas das vezes apregoamos a inclusão de pessoas em situações com menos oportunidades. Claro. E nós temos de ser inclusivos dessa forma, olhando para as pessoas com menos oportunidades, e também ser inclusivos para aquelas pessoas que têm mérito, que são reconhecidas pelas suas capacidades profissionais
e admitir que somos todos seres humanos e colocamos todos nesse saco e podemos todos ter uma qualidade de vida que até de resto é o tema que nós vamos abordar de seguida. Precisamente, mas antes disso, até porque se qualquer político fosse impedido de depois ter a sua vida privada, duvido que alguém quisesse seguir esse ramo, não é? Completamente. Os políticos são extremamente escrutinados. Ainda bem que o são. É muito o lema de que devem dar o exemplo, mas as pessoas esquecem-se que eles são pessoas, efetivamente, não é? Claro, têm de dar o exemplo, têm de ter uma preocupação com a sua exposição, mas não vamos levar isto ao limite. Nós não podemos fazer com que eles deixem de viver, por simplesmente. Isto não é admissível sequer. Por exemplo, se este caso do eurodeputado Paulo Rangel acontecesse num jantar institucional, em representação do Partido Popular Europeu, do PSD, o que for... A história seria diferente. Aí seria diferente, porque eu creio, pelo menos, se nós abordarmos um exemplo mais próximo de nós, nos jantares das nossas empresas, nos jantares de Natal e tudo mais, não sei, eu pelo menos, mesmo nessas situações, sou muito comedido, até de resto, noutras situações sou bastante comedido, mas num ambiente profissional temos de privilegiar a nossa imagem, temos de ser formais, porque senão também ficamos numa situação caricata. Agora, fora disso, temos a nossa vida e devemos estar à vontade. Agora, é importante que há uma tendência para ser filmado tudo e mais alguma coisa. Até me estou lembrado de outro episódio, na altura, quando se falou do George Floyd, das forças policiais que foram abusivas perante os cidadãos, e mesmo aqui em Portugal surgiram vários vídeos de cidadãos a filmarem a polícia a atuar em determinadas situações. Isso é correto? Não é. Primeiro, essas pessoas fazem para pressionar as forças policiais. Primeiro, para os condicionar. Certo. Porque nós temos de perceber o seguinte: se determinadas pessoas estão a ter comportamentos indevidos e se a polícia, de uma forma verbal, não consegue que essas pessoas se comportem como devem ser, tem de ir para a prática. Tem de usar a força. Por isso é que chamam forças policiais, senão tinha-se de arranjar outro Sim, nome muitas qualquer. vezes esses vídeos de 10 segundos não mostram a história, não é? Só vemos ali as forças policiais, muitas vezes numa situação que os compromete, de certa forma, e não sabemos o que é que a pessoa fez até eles terem essa atitude. Completamente. E isso depois acaba por criar destruções em quem vê esses vídeos e tornam-se virais, porque é essa mesma questão. E deveria haver um enquadramento, já que se fala muito na privacidade, na proteção de dados, creio que está na altura de pensarmos mais nesta questão da gravação de vídeos, da divulgação de vídeos. Até me estou a lembrar de outro tema, imagens, por exemplo, que muitas vezes são partilhadas em grupos de WhatsApp, no caso de mulheres, enfim, com nuas, não é? Sim. E isso é um problema, porque há uma partilha muito grande, disseminada, desse tipo de vídeos e desse tipo de imagens. E depois podem tornar públicos. E se tornam públicos. Isso também é um problema. Portanto, não só neste caso de proteger as mulheres, e também homens que possam aparecer nesses vídeos, mas mais comumente aparecem mulheres, na questão das forças policiais, entre outros, é preciso olhar para a questão da gravação de vídeos para nós protegermos a nossa privacidade. Acho que está na altura de abordarmos esse tema também. Fica aqui a ressalva. Passamos agora para o último tema, em que a cidade do Porto foi, pelo 3º ano consecutivo, está no topo da certificação internacional de qualidade de vida. O Porto é uma cidade boa para se viver? O Porto é uma cidade boa para se viver. Eu passo os meus dias na cidade do Porto e nota-se isso. As pessoas sentem o bem-estar por viverem no Porto, e é importante o seguinte: é importante nós termos na nossa região uma cidade como o Porto para servir de farol, não só para a região, mas também para o resto do país, com boas práticas na prestação de bons serviços, que no fundo é isto que esta certificação induz, bons serviços e qualidade de vida, a nível de desenvolvimento económico, social e também ambiental. Portanto, há aqui 3 vetores fundamentais. Creio que numa gestão autárquica são 3 aspectos primordiais na gestão de um executivo camarário. E que o município do Porto tem cumprido. O município do Porto, felizmente, tem cumprido, e nota-se uma coisa interessante, que este tipo de reconhecimento depois leva a que outras autarquias
que queiram também atingir estes patamares e conseguirem as certificações, este reconhecimento, utilizem boas práticas que já são utilizadas pela Câmara do Porto, porque já foi premiada com estes prémios, mas também por iniciativa própria, porque creio que os autarcas deste país querem o melhor para as suas autarquias. E destacar depois o seguinte, não só este ano foi só o Porto, a nível nacional, que a única cidade portuguesa. Sim, e é importante salientar outro dado, é que apenas 23 cidades a nível mundial é que foram certificadas por esta norma de qualidade de vida. A nível mundial acho que é muito representativo. Sim, precisamente. É aqui uma ótima notícia para a cidade do Porto, também para a nossa região, digamos assim. Diogo Meirelles, terminamos por aqui. Só terminar com um último dado, salientar que também no âmbito desta certificação, também Cascais, Vila Nova, Famalicão e Sintra, noutros anos foram também já receberam. Reconhecidos, e é importante perceber que de norte a sul do país, e aqui na nossa região, Famalicão é mais na região do Vale do Ave, mas não deixa de ser uma autarquia próxima, que também tem este reconhecimento. E que é ótimo para nós também. Sim. Diogo, muito obrigada. Entramos agora numa pausa para férias, mas estamos de volta em setembro com energia renovada. Precisamente, desejo-te umas boas férias. Obrigado, Mariana, para ti também. Obrigado. Quanto a si que está desse lado, aqui fica o registro do comentário quinzenal de Diogo Meirelles. Tenha agora um bom sábado e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.